Olá, eu sou Daiana Almeida. Estou muito feliz pela oportunidade de relatar a minha experiência como consultora de amamentação com atendimentos exclusivamente online durante a pandemia da Covid-19. E eu peço licença para me apresentar. Eu sou psicóloga com especialização em análise do comportamento e também com formação em psicologia perinatal. Eu atuo desde 2017 como consultora de aleitamento, acompanhando famílias em todas as fases, desde o pré-natal até o desmame gradual, inclusive indução de lactação em pessoas que não gestaram. Eu sou mãe de Luna, que tem 6 anos, quase 7, e tutora de Sol, uma gatinha de 10 meses. E eu acredito em revolução. E acredito que o aleitamento também ajuda a mudar o mundo. Então, o que eu quero apresentar hoje aqui para vocês é a minha experiência, né, de consultoria online em aleitamento, essa minha experiência durante a pandemia, como é que foi, e me ajudaram a relatar isso também Lorena Santana, Natália Weber e Tanila Glazer. Eu vou parar a apresentação, vou preferir bater esse papo aqui com vocês mais fluidamente, né? Então, essa experiência, né, foi nesse contexto bastante específico, que esperamos que já esteja no final, mas eu acredito que possa servir para outros profissionais, né, que por diversos motivos tenham essa escolha ou essa única possibilidade de atuação, né, em alguma fase da sua vida, como eu estou optando por fazer agora. E eu vou focar nas questões práticas, né, que eu acredito serem de maior interesse para quem estiver assistindo. Então, no início de 2009, né, todas nós fomos pegas de surpresa aí com a emergência do vírus e com a necessidade de ficar em casa, mantendo esse distanciamento, né, social, esse distanciamento físico, para evitar o contágio, que naquele momento já se sabia que acontecia pelo ar, né. Mas as gestantes e as puérperas seguiam tendo essa necessidade de suporte, né, um suporte tanto informativo quanto de orientações mesmo, de manejo de algumas questões em relação à amamentação. E ali eu me vi impelida a adaptar a minha atuação para o online, né? Então, foi do período de março de 2020 até esse momento que os meus atendimentos passaram a ser totalmente de forma online. Os atendimentos, falando da parte mais operacional, eles são feitos pela plataforma Zoom, e tem controle de entrada, então tivemos relatos, né, de algumas invasões, mas essas questões de segurança eram em reuniões que não tinham controle de acesso, então a gente tem controle de acesso desde sempre, e não costumo gravar os atendimentos justamente como forma de proteger a privacidade, né, das clientes. Quando não tem o Zoom disponível ou preferem usar uma outra plataforma, utilizamos o WhatsApp. E nesse contexto, né, nesse período aí de mudança para o atendimento online, eu aproveitei para digitalizar todas as minhas fichas, todos os meus formulários, que no atendimento presencial preenchi ali à mão, já estava um catatal, um calhamaço assim, de papel em casa, e isso é algo também que eu pretendo levar para a vida, né? Ter ali tudo no online, que eu tenho acesso fácil e rápido em qualquer situação. Falando em relação à demanda, né, pelos serviços. Então, a demanda, ela continua estável para quase todos os tipos de atendimento, né, sendo que o meu volume maior, né, o meu principal serviço é de pré-natal de amamentação, principalmente pela parceria que eu tenho com coletivos de parto. Isso, inclusive, é tema de outro trabalho que eu estou apresentando aqui também, vocês podem procurar aí se tiverem interesse. E o único processo que eu percebi que teve uma pequena redução na demanda foi de volta ao trabalho, né, que a gente faz também a consulta para volta ao trabalho, para esse planejamento, para que a amamentação seja mantida mesmo na ausência, né, da pessoa que amamenta. Mas nesse período de pandemia, a gente viu que muitas empresas instituíram o teletrabalho, né, que possibilitava esse segmento da amamentação, porque né, a pessoa está ali presencialmente ali, sem maior necessidade de planejamento, de ordenha, de deixar a criança com outras pessoas, né. E aqui eu queria trazer também algumas questões de prós e contra do atendimento online, né? Então, a aceitação foi muito positiva, embora tenha havido esse estranhamento inicial ali por algumas pessoas, né? Como tudo que é novo pode gerar ali aquele estranhamento. Para mim, particularmente, foi muito satisfatório o fato de poder atender pessoas que geograficamente já estavam distantes, né? E não tinham, muitas pessoas não tinham acesso à consultora,
na sua localidade, e hoje a gente tem essa possibilidade de atender dessa forma. Então, eu atendi pessoas desde o interior aqui do estado, interior da Bahia, até de outros países. Pessoalmente, também, em relação à organização do meu tempo, foi algo bastante positivo, né, porque não existiu o fato do deslocamento, se é muito longe, se a gente vai levar muitas horas no trânsito. Isso permitiu organizar o meu dia aqui, né, e mudou muito a minha qualidade de vida em relação a isso, e também para as famílias, né, porque as famílias também poderiam contar com essa flexibilidade nos horários, né, e na contingência do atendimento ali no momento em que estivesse acontecendo alguma situação do dia, né, então bebês que ficavam mais demandantes no final da tarde, então a família podia demandar, será que a gente pode fazer uma chamada de vídeo nesse momento, que eu quero te mostrar como é que acontece? Então, isso se fosse num atendimento presencial, nem sempre a gente consegue fazer isso tão contingente, né? Em termos do atendimento em si, para a maioria dos serviços, né? Então, pré-natal, desmame gradual, volta ao trabalho, indução de lactação, são todos serviços mais baseados em informação, em diálogo, né? Eu senti que houve um enriquecimento, né? Dessa possibilidade do online de usar recursos audiovisuais, né? Por exemplo, no compartilhamento de tela, eu mostrar vídeo, eu escolhi ali coisa específica na hora, na internet, consegui apresentar. Obviamente que na consulta presencial a gente consegue ali com celular, com tablet, mas eu achei isso aqui muito mais flexível, dando mais possibilidades, né, de fazer esse suporte, né. Só que, falando especialmente do serviço de suporte ao pós-parto, né, que é um serviço específico, porque é um aprendizado ali na amamentação que está acontecendo naquele momento. E nesse serviço eu percebi o quanto a minha prática anterior, né, a prática presencial, era intervencionista, né, porque logo no começo, quando eu comecei a fazer esse atendimento de pós-parto online, rolava assim aquela angústia de não poder chegar lá e colocar a mão no bebê e posicionar, sabe, e dar de fazer uma intervenção, né, mais hands-on, né, e essa angústia me mostrou o quanto eu era intervencionista, né. E não poder fazer isso, né, não poder colocar a mão no bebê, não poder pegar o bebê e colocar ali no peito, porque ele estava lá do outro lado da tela, foi justamente o que me fez ver nascer ali uma autonomia daquela família, principalmente daquela mulher, né, falando aqui porque eu não atendi nenhum homem trans ou pessoa não binária nesse período. Então, essa autonomia, ela era desenvolvida muito mais rapidamente do que o que eu percebia antes. Então, antes eu saía do atendimento presencial, ainda recebia muito retorno, não estou conseguindo fazer, como é que faz e tal, porque tinha tido muita intervenção, né? Então, e para suprir isso, eu fui também afinando a minha capacidade de comunicação, né? De como orientar, estando à distância, né? Então, isso hoje não me dá mais angústia, porque eu já consigo fazer isso com muita fluidez, e eu percebo esse resultado, né? Dessa autonomia e dessa segurança que é desenvolvida logo no início. Então, são aprendizados, assim, que eu vou levar para a minha vida inteira, para o resto da minha atuação, né? E principalmente nesse atendimento era onde eu percebia também as limitações principais. Então, o atendimento online me permitiu auxiliar no manejo de quase todas as situações, mesmo no pós-parto, né? Mas algumas questões que necessitavam fazer ali uma avaliação mais detalhada do bebê, fosse na cavidade oral ou na configuração mesmo corporal, né? Talvez ali no atendimento online isso não conseguia ser tão completo, né? Então, por esse motivo, assim, sempre eu optei, quando na própria demanda eu já me tocava, assim, de que talvez precisasse de um atendimento mais, que fosse ter limitação, eu já direcionava essas famílias para alguns atendimentos presenciais, embora, em alguns casos, que eu conduzi o atendimento online, fiz o encaminhamento para essa avaliação específica, né? Porque no atendimento presencial a gente também tem as nossas próprias limitações, né, de conhecimento e de especialidade da nossa formação, e a gente já tem mesmo que fazer esse encaminhamento, tá? Mas isso é uma limitação, né, da gente não conseguir fazer essa avaliação em que a gente precisa manejar, principalmente o bebê.
Uma outra limitação era ter essa visão restrita do ambiente da pessoa, né? Na visita domiciliar, na visita presencial, a gente tem muita informação ali sobre o contexto, né? Não só em relação à estrutura física, de ver ali como é que está a organização da casa, qual é o suporte que está se usando, quanto também da rede de apoio, do funcionamento familiar ali. Então, são coisas que a gente conseguia observar. No online, a gente fica mais restrito ali, aqui aparece aqui nesse quadrado, e ao relato verbal, né? Mas, de qualquer forma, isso já era uma limitação quando o atendimento acontece, por exemplo, em consultório, né? Tanto nos consultórios do pediatra, como de consultoras que atendem em consultório, nos bancos de leite, né? Nas maternidades. Então, isso já é uma limitação, né? A pessoa já está ali fora do seu ambiente, mas isso também acontece no online, né? Em termos operacionais, a principal dificuldade é na condição da filmagem, né? Para que a gente consiga ter um acesso integral àquela experiência ali da mamada. Então, se depende da habilidade de quem está filmando, inclusive se tem alguém ou não para filmar, às vezes a pessoa tem que colocar ali o celular num suporte, a gente fica vendo só ali naquele fixo, ou se tem alguém ali que possa filmar e a gente pode ir orientando para chegar nisso. A qualidade da câmera também é importante, a iluminação, então, se não está numa iluminação boa, se a câmera não tem uma resolução tão boa, às vezes a gente não consegue pegar detalhes ali da mamada, mas isso é minimizado né, com muita paciência, com um direcionamento mais detalhado, com orientação de quem está filmando. Então, isso pode ser minimizado. E a gente também depende, óbvio, de uma boa conexão de internet, né, que pode atrapalhar em algumas localidades, que aqui não chegou a ser um problema, tá? Então, assim, para concluir, né, esse foi um relato breve. Então, eu sou uma grande entusiasta dos atendimentos online, né, não só pela proteção garantida, né, que esse distanciamento oferece nesse momento, nesse contexto de pandemia, mas principalmente por toda a condição de acessibilidade geográfica, né, nos permite atender a necessidade, as demandas, né, de pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, isso para mim é fundamental, e isso mudou muito a forma como eu vejo o atendimento online. Espero que esse relato tenha sido útil para vocês. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Eu espero, vocês podem dar um pause aí, anotar, e para o que vocês precisarem, assim, o que tiverem de dúvida, o que tiverem de compartilhamento, podem fazer pelos meus canais. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: apoiem as mães, protejam a amamentação. Isso muda o mundo. Um abraço e até a próxima.